Olá, eu sou o professor João Ricardo, do IFG Campus Formosa, e nós iniciaremos o nosso curso de Organização e Manutenção de Computadores nessa aula. Eu gostaria de iniciar levantando um questionamento. Qual a importância da informática nos dias de hoje? Primeiramente, essa pergunta ela pode ser respondida sob diversos aspectos. Uma das importâncias, da informática nos dias de hoje é a automatização de tarefas que eram feitas até então manualmente. Se a gente pegar como exemplo um caixa de supermercado, alguns anos atrás, aí 20 anos atrás, na maioria dos supermercados não tinham computadores no caixa, né? Quem estava lá trabalhando no caixa, pegava as compras da pessoa, olhava os preços que eram marcados em etiquetas, né? E aí ia fazendo a soma numa calculadora simples, né? Esse processo ele era muito sujeito a erros, a pessoa poderia digitar o valor errado, digitar os preços errados, somar no final errado, né? E hoje em dia nós observamos que existem computadores em praticamente todos os supermercados, até os pequenos, pequenos supermercados, mercadinhos de bairro, eles têm computadores, né? Onde o operador do caixa vai pegar o produto, vai passar o código de barra no leitor de códigos de barra, né? E o computador vai registrar o preço daquele produto e já vai realizando a soma dos valores, de forma que, ao final da compra, o valor total seja calculado automaticamente. Um outro exemplo é a questão de emissão de passagens. Se a gente for pensar na emissão de passagem de um aeroporto ou de uma rodoviária, era um sistema que era feito totalmente manualmente, né? A emissão da passagem pela pessoa que fica no guichê, né? Pelo funcionário do guichê, era feita manualmente, era feita utilizando caneta, né? Canhotos já prontos, né? Outro processo muito suscetível a erro. Então, com a utilização da informática, esse processo ele se tornou muito mais simplificado. A pessoa pode comprar a passagem pela internet, ela pode retirar no guichê, mas a emissão dessa passagem no guichê é totalmente informatizada. Então, a informática ela tem esse caráter, né, de automatização de tarefas que eram feitas até então manualmente. A informática também tem o objetivo, né, ela é importante porque ela evita muitos erros humanos, né? A gente mencionou lá o supermercado. Utilizando computadores, podem ser evitados erros de escrita, erros de cálculo, né? Distrações, cansaço, porque quando a gente trata de ser humano, ele está sujeito a isso, né? Máquina não tem cansaço, máquina não se distrai, então esse é mais um aspecto em que a informática é importante. A informática também é importante porque ela é capaz de transpor distâncias geográficas. Nós podemos nos comunicar com pessoas que estão do outro lado do planeta, pessoas que estão em outros países, em outros estados, em outras cidades, né? Então, a gente consegue fazer reuniões dentro de ambientes virtuais, aulas em ambientes virtuais, né? Durante a pandemia, né, isso aconteceu bastante. As aulas virtuais eram feitas em um ambiente onde cada aluno estava em sua casa, ou poderia estar até em outro lugar, e o professor se juntava a eles de maneira virtual. Além disso, a informática ela traz comodidades, né, para a gente, ela automatiza até o nosso dia a dia. Para pedir comida, iFood, né, Uber Eats. Para pedir o carro, Uber, 99. Para fazer compras, né, os aplicativos de compras aí das grandes varejistas, né, Mercado Livre, enfim. Para fazer negócios, né, OLX. Para reservar hotel, né, Trivago, Booking. Então, todos esses aplicativos eles permitem, né, que a nossa vida seja automatizada. Além da questão das alterações das relações sociais, né, com o advento aí das redes sociais, as relações entre as pessoas se tornam cada vez mais líquidas, né? O que é líquido? É algo que tem um formato variável, né? Então, essas relações elas se tornam muito voláteis, onde eu resolvo um problema apenas bloqueando alguém, parando de seguir uma página. Então, toda essa liquidez, né, ela é trazida também para o contexto das relações sociais. Gostaria de abordar também a questão da diferenciação entre dado e informação.
Apesar de utilizarmos as duas palavras como sinônimos no dia a dia, dado, no contexto da informática, é diferente de informação. O dado, ele diz respeito a qualquer elemento ou valor que, visto isoladamente, não tem por si só nenhum significado. A informação é o resultado da atribuição de sentido, de contexto aos dados. Por exemplo, a palavra Lima. A palavra Lima, se observada isoladamente, ela não traz nenhuma informação. Mas a partir do momento em que eu atribuo contexto à palavra Lima, quando eu falo da ferramenta Lima, da capital do Peru, Lima, quando eu falo do sobrenome Lima, ou quando eu falo da fruta Lima, aí sim surge a informação, porque eu atribuí contexto, significado ao dado. Com relação aos instrumentos de computação, certamente o primeiro instrumento de computação utilizado pelo homem foram os seus próprios dedos. O homem primitivo, ele utilizava os dedos para fazer contagens, para fazer indicações, né? Indicar coisas, indicar objetos, né? Depois disso, foram criados alguns instrumentos de computação mais primitivos, como por exemplo o ábaco. O ábaco, ele é um instrumento geralmente em uma estrutura quadrada, e dentro dessa estrutura existem filamentos onde é possível posicionar pedrinhas ou pequenas esferas nos diferentes lados, né, da estrutura, de forma que seja possível realizar cálculos. Após o ábaco, né, surgem computadores mecânicos. Os computadores mecânicos são computadores que não necessitam de energia elétrica para funcionar. São computadores que eram simples, né? Eram computadores mais rudimentares, utilizavam engrenagens, correntes, polias, roldanas, e eram computadores que faziam pequenos cálculos. Depois dos computadores mecânicos, surgiram os computadores eletrônicos. Os computadores eletrônicos, como o próprio nome diz, são computadores que necessitam de energia elétrica para funcionar. São computadores que fazem um processamento muito maior, né, que os computadores mecânicos, né, e que permitiram então a evolução, né, tecnológica dos computadores. Os computadores mecânicos, eles eram computadores de grande tamanho, assim como os computadores eletrônicos, os primeiros computadores eletrônicos. Os computadores eletrônicos de primeira geração utilizavam válvulas, né? Depois houve a era dos transistores e, por último, a era dos circuitos integrados, que permitiu ainda uma maior miniaturização dos computadores. Com relação à definição de computador, antes de realizarmos a definição, eu gostaria de mencionar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o chamado computador de mesa, ou desktop. Ele é o computador mais tradicional que vemos no nosso dia a dia, né? Constitui-se de um teclado, um monitor, gabinete, mouse, e é o computador que é utilizado em faculdades, em escolas, em repartições públicas, em repartições privadas. Esse computador, ele é o computador que é mais comum da gente ver, né, no nosso dia a dia. Além do computador de mesa, desktop, existem também os computadores miniaturizados, né, os chamados notebooks ou laptops, que tem a tela e o teclado e um dispositivo chamado touchpad, que funciona como um mouse, integrados todos numa única peça. Além do desktop e do notebook, ou laptop, existem computadores que a interação por eles é feita através do toque, como por exemplo os tablets, né, e os smartphones. Então, com relação à conceituação, o computador, primeira coisa, ele é uma máquina. Então, o computador é uma máquina eletrônica, né, capaz de realizar processamento, armazenamento, transmissão, né, de dados. Então, por ele ser uma máquina eletrônica, ele depende, né, da energia elétrica para funcionar. Além disso, o computador é uma máquina programável. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível que um programador programe o computador para fazer um determinado conjunto de tarefas. Então, o computador ele não faz absolutamente nada sem que ele seja instruído a fazer, né, determinada coisa. Essa instrução ela é dada
pelos chamados algoritmos, né? Que são séries de comandos que solicitam que o computador faça algo. Com relação ao sistema computacional, ele é composto basicamente de 3 componentes: o hardware, o software e o people. O hardware diz respeito aos componentes físicos do computador. São todos os componentes tocáveis, tangíveis do computador. Teclado, mouse, monitor, impressora, microfone, webcam. São os componentes que a gente consegue tocar, né, tanto os periféricos, que são esses que eu mencionei, quanto os componentes que ficam dentro do gabinete. Placa-mãe, processador ou CPU, memória, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, cooler, HD, SSD. Então esses são os componentes de hardware. O software, ele é composto pelos programas do computador. Então ele é composto pelo sistema operacional e pelos programas que necessitam do sistema operacional para funcionar. Programas de edição de vídeo, programas de edição de texto, de planilhas, de apresentação, navegadores, players de música. São programas que rodam sobre o sistema operacional e esse conjunto todo de programas, né, de softwares, constitui essa parte do sistema computacional, né, a parte do software. A parte do people consiste dos usuários do computador. São os usuários que utilizam o computador para fazer algo. Então, é um operador de caixa, é uma secretária num consultório médico, né, que utiliza o computador para marcar consultas, é um professor que prepara aulas utilizando o computador, né? Então, todas as pessoas que usam o computador como ferramenta são o people. Então, a soma de hardware, software e people constitui o sistema computacional.